hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre tratamento, então, da gordura submentoniana. Então, quando existe um aumento da gordura, em geral está relacionado a alguns fatores que a gente vai comentar depois, mas quando existe um aumento, um acúmulo de gordura na região submentoniana, nós temos então a formação de uma condição estética indesejável, que é a papada. Então essa papada, ela pode ser tratada, né? Depende da causa, ela também tem causas não só pelo acúmulo da gordura, mas ajuda bastante, geralmente está associado, mas também por fatores genéticos, por fatores de envelhecimento. Então ela pode ser tratada e a gente tem que saber como passar isso para o nosso paciente, né? Fazer um bom diagnóstico e ver qual é a melhor forma de estar tratando essa papada. Primeiramente, para você realizar qualquer procedimento em harmonização orofacial, você tem que conhecer a área que você vai tratar, anatomicamente, histologicamente, fisiologicamente, o produto que você vai usar, qual o mecanismo de ação, que reação esse produto determina nos tecidos nos quais ele está sendo aplicado, né? E tem que conhecer a técnica de aplicação desse produto, prevendo o resultado que vai se obter em função daquele diagnóstico feito em determinado paciente. Nós temos que conhecer o tecido, né? Como esses tecidos estão organizados, as camadas de organização desse tecido, como é a fisiologia desse tecido, o produto, que produto é esse que eu uso, quando eu uso o produto para o tratamento, e como que eu faço, então, a aplicação desse produto para obter a redução dessa papada. Bom, primeiro, quando a gente vai tratar a papada, você tem que fazer um diagnóstico bem feito do seu paciente. Essa plenitude submentoniana, esse queixo duplo, essa papada, está sendo causado pelo quê? Nós sabemos que quando a pessoa está acima do peso considerado adequado, né, tem um determinado grau de obesidade, ela tem o aumento do tecido adiposo superficial, que é chamada de hipoderme, por exemplo, Junqueira e Carneiro considera isso parte da pele, então eles chamam de epiderme, derme e hipoderme. Então essa hipoderme é o tecido adiposo superficial. Quando a pessoa sofre um aumento de peso, esse tecido no corpo todo, ele sofre um aumento de espessura proporcional. E quando nós retiramos essa pele, por baixo da pele, o que nós temos? Vamos pensar mais na região aqui cervical mesmo. Quando eu retiro essa pele, o que eu tenho lá na região submentoniana é uma placa de gordura, é um coxinha adiposo, né, que é chamado de placa de gordura submentual. Essa placa de gordura, ela já é considerada um tecido adiposo mais profundo. Então nós temos tecido adiposo superficial, que é a hipoderme, está ali em íntima relação com toda a pele, todo o restante da derme, da pele, e nós temos o tecido adiposo profundo, que são placas de gorduras mais profundas e os coxins, né, que tem, geralmente eles estão embalados, vamos dizer assim, por uma estrutura colágena. Nessa área submentual, a placa adiposa que nós temos aqui, ela não tem um envoltório, como a bola de Bichat, por exemplo, que está dentro de um saquinho, né, de colágeno. Não, ela não tem esse envoltório. Ela é uma gordura que está imediatamente após a hipoderme e se relaciona com ela ali através de fibras colágenas. Então, quando a pessoa aumenta de peso, ela vai ter o aumento da hipoderme e também o aumento dessas placas de gordura. Os que sofrem menos alteração com o peso são os coxins adiposos, que geralmente têm funções mais específicas onde eles estão, eles não sofrem tanta essa alteração. Mas as placas de gordura sofrem sim. Então, esse excesso de tecido adiposo, seja superficial, seja profundo, vai dar então a formação do queixinho duplo da papada. Mas às vezes o paciente nem tem tanta espessura de tecido adiposo na região e ele esteticamente apresenta uma certa papada. Por quê? Às vezes está relacionado a fatores genéticos. Um exemplo, a pessoa que tem um mento muito retruso, então ela tem um retrognatismo mandibular. Com isso, a distância da região mentual dela com a região do ocioide é menor. Então, o que acontece? A região sai mais reta e fica aquele aspecto, então, de papada naquela pessoa. E você vai fazer pinçamento da gordura, às vezes ela tem menos gordura do que uma pessoa que não aparenta tanto ter a papada. Então, assim, não é só a gordura que vai determinar a ocorrência da papada. A posição do ocioide em relação à distância com o mento também vai influenciar nisso. E às vezes a papada, você faz o diagnóstico da pessoa, aquela papada nem está relacionada à gordura, mas sim à flacidez de pele, geralmente em pacientes
com mais idade, devido ao processo de envelhecimento, né? Então, assim, dependendo do tipo de papada que você diagnosticar, você vai ter que estabelecer o plano de tratamento para aquele paciente. Hoje, nesse vídeo, a gente vai conversar mais sobre o tratamento quando realmente a camada adiposa é a causa da plenitude submetoniana, a causa da papada, e a gente vai falar de aplicação de produto enzimático que vai, então, auxiliar na remoção daquela gordura dali, depois através de drenagem, enfim. Por quê? Porque a papada, como eu falei, dependendo do diagnóstico, você vai estabelecer o tratamento, e se a causa não é a gordura, de nada adianta eu aplicar o produto para causar a lipólise local. Aliás, eu vou causar um pós-operatório muito mais intenso do que seria em um paciente que realmente tem indicação. Então, como que eu posso tratar a papada? Então, uma das opções é essa, através de produtos enzimáticos, né, que nós vamos falar do ácido deoxicólico. Você vai aplicar, vai ocorrer um rompimento da membrana celular, a gordura vai ser liberada e daí vai ser feita, vai ocorrer uma emulsificação dessa gordura e ela vai ser retirada daquela área através de algumas estratégias celulares e também que você pode ajudar através de estratégias estéticas, vamos dizer assim. Além do tratamento, então, com a enzima, nós podemos lançar mão do uso de fios, né, para indução de colágeno, principalmente os fios à base de PDO, de polidioxinona, em que eles são colocados trançando aquela área e ele vai dar uma melhor sustentação para aquela pele. Então, é mais em casos de papadas que existem em função da flacidez da pele, pelo processo de envelhecimento. E às vezes, depois do tratamento enzimático, você precisa associar tratamentos com indutores de colágeno, né, biomateriais, fios, microagulhamento, mesclas, para ajudar essa pele voltar a ter uma firmeza que vá realmente evitar aquela flacidez que fica quando a gordura é retirada ali da região através da utilização das enzimas, ok? Então, eu posso aplicar enzima, eu posso aplicar biomateriais que vão estimular a indução de colágeno, no caso, quando ela é relacionada à flacidez. E existe o lifting cirúrgico, né, onde os cirurgiões plásticos fazem uma incisão e eles fazem não só o lifting da parte da pele, como das placas de gordura, através do SMAS, né, que é o Sistema Musculoesquelético Superficial, e com isso também fazem a sustentação dessa área do pescoço. Existe plicatura, sutura, emplatismo, ou seja, tem uma série de coisas que pode ser feito para reduzir essa papada. Mas por que eu estou falando de tudo isso? Porque para eu realmente indicar o deoxicólico, eu tenho que fazer um diagnóstico dessa papada. Então, vamos partir do princípio de que eu avaliei meu paciente, né? E esse paciente foi diagnosticado com excesso de gordura submentoniana mesmo. E essa avaliação, como vai ser essa avaliação? Essa avaliação vai ser através do pensamento mesmo. Você vai colocar o seu paciente com o mento voltado para cima, e com o seu dedo polegar indicador, você vai fazer o pinçamento dessa área, né? Você vai fazer o pinçamento, percebendo a presença ou não de gordura ali. Quem já faz sabe que às vezes você vai fazer o pinçamento, é tão fininho aquela área, né? E o paciente está reclamando da papada. Então, se está fininho a apreensão do tecido entre os seus dedos, é porque ali a gente não tem muita gordura. Você está pegando epiderme, derme e hipoderme e não tem muita gordura. E a placa de gordura, ela acompanha. Se você não tem uma hipoderme, um certo grau de obesidade, de excesso na hipoderme, aquela placa também geralmente não é muito grande. Na hora de fazer esse pensamento, é importante que você peça para o paciente contrair o platisma. Então, como que ele vai contrair o platisma? Ele vai morder, apertar, né? Apertando, o platisma se contrai e na hora do pensamento, você não consegue pegar o platisma. Você vai pegar só a hipoderme e a placa de gordura. Então, é a maneira de você fazer o diagnóstico do seu paciente. Então, se ele contrai o platisma, você faz o pinçamento e você não percebe uma espessura razoável de gordura, ou percebe uma pele muito fina, então ali você não tem indicação de colocar o ácido deoxicólico, porque a nossa intenção é que ele haja na gordura. Essa papada, então, tem que ser tratada de forma diferente, né? Ou lift, quando o excesso de tecido é muito grande, ou então através de estimulação de colágeno, ok? Então, eu fiz o diagnóstico e defini que esse paciente tem uma papada, mas essa papada não está relacionada à gordura. Então, excluí o uso do deoxicólico. Depois seria um outro assunto, tá? Ou ela não tinha que excluir, ou ela tem a gordura ali. Quando a gordura é a causa da plenitude submentoniana, então você pode tratar ela através do uso da enzima ou através da lipoaspiração de papada. Eu não sei se vocês estão informados,
mas através da resolução 198 agora de 2019, está nas diretrizes para especialização, se inclui ali a lipoaspiração de papada. Então, os cirurgiões dentistas estão agora, de acordo com as diretrizes do CFO para especialização, eles podem se habilitar para realizar a lipoaspiração de papada. Então, agora nós podemos lançar mão da enzima ou da lipoaspiração. Hoje vamos falar da enzima, outro dia a gente fala da lipoaspiração. Então, no segundo semestre, lá na especialização, o pessoalzinho já vai estar tendo contato com esse tratamento. Bem, então definir que esse paciente vai fazer o uso do deoxicólico. O que eu vou fazer? Como que eu vou selecionar a quantidade de ampolas que eu vou aplicar nesse paciente? Até antes disso, de eu ir para o produto, vamos falar um pouquinho da anatomia regional aqui. Quando a gente vai aplicar o deoxicólico, nós queremos que ele atinja as células adiposas. Nós não queremos que ele atinja os outros tecidos. Porque o deoxicólico, ele não é só lipolítico, né? Ele não vai lá só destruir a célula gordurosa, o adipócito, né? Ele também, ele vai destruir outras células. Por quê? Porque ele age causando lise das gorduras. E nós sabemos que as membranas celulares, elas têm uma característica lipídica, né? Nós temos fosfolipídios, uma dupla camada de fosfolipídios, né? A cabecinha, duas caudinhas ali de cadeias de carbono. Ela vai estar ali, vão ter duas camadas, né? Que estão relacionadas ali, a parte hidrofílica para fora, a hidrofóbica para dentro, e o ácido oxicólico tem capacidade de ir lá e desestruturar essa gordura da membrana. E não é só o adipócito que tem essa característica fosfolipídica na membrana. Todas as membranas celulares, né, do mamífero, enfim, elas são constituídas por uma camada fosfolipídica, uma dupla camada fosfolipídica. Então, se eu colocar o meu produto fora do plano correto, eu posso causar uma destruição no tecido que eu não desejo destruir. Dependendo da quantidade, você pode causar um dano mais grave, até uma necrose de tecido, e com quantidades menores, um pós-operatório muito mais dolorido, mais intenso, com mais edema, com mais... O paciente vai sentir uma ardência, formar nodulações, e isso vai ficar por muito mais dias, né? Então, nós temos que saber exatamente onde aplicar. Então, eu tenho que entender. Então, vamos falar um pouquinho aqui dessa parte anatômica. Então, eu tenho a pele. Vamos imaginar que eu fizesse uma incisão e retirasse a minha pele. Retirando a pele, o que eu vou ter aqui é o músculo platisma, né? Que ele vai até a região da clavícula e sobe, vem até o cantinho da boca aqui, né? É um músculo que faz depressão dessa região do nosso rosto, né? Então, eu tenho o platisma e sobre o platisma, eu tiro a pele e já tá aqui. Eu tenho a placa de gordura submentoniana. Então, gente, ó, assim, não tá difícil. Eu tenho a pele, epiderme, derme, hipoderme, e por baixo dela eu já tenho a placa de gordura aqui. Eu já tenho aqui a placa de gordura submentoniana. E lateralmente, então essa aqui é a cervical anterior, né? Ela pega aqui o mento e desce até aqui na região próxima do ióide. E eu tenho aqui na região lateral também, a placa cervical lateral também. Então, quando a pessoa está muito obesa, essas placas emendam e ela fica com o queixo duplo, vai de fora a fora aqui no ângulo da mandíbula. Bom, então tirei a pele, tenho a placa de gordura, por baixo da placa de gordura, então eu tirei a pele, tirei a placa de gordura, aí eu tenho o platisma. O platisma é um músculo muito fininho, né? Quem teve oportunidade no laboratório de anatomia, dos cursos de especialização que iniciaram esse ano, nos outros anos também, com o aperfeiçoamento, a gente ia para o laboratório também. O platisma é um músculo muito fino, parece um papelzinho, as fibras são bem fininhas e aqui elas estão todas unidas, mas elas vão divergindo uma das outras à medida que sobe e à medida que desce. Então, o platisma está ali. Então, se eu fizer uma injeção um pouquinho além da placa, eu vou estar atingindo o músculo platisma. Abaixo do platisma, nessa mesma região cervical, além dessa placa de gordura mais superficial que eu acabei de falar, nós temos por trás do platisma ainda uma placa de gordura mais profunda. Essa eu não quero atingir, essa eu não devo atingir, porque se eu miro essa placa, eu posso atingir o platisma ou estruturas anatômicas mais importantes dessa área. Então, eu quero atingir o quê? O que está abaixo da pele. A camada adiposa da hipoderme não é meu alvo, o alvo é a placa submentoniana aqui. Nós sabemos que aqui nessa região, se você pegar o ângulo da sua mandíbula, fizer a palpação aqui no ângulo, vir para frente, você vai cair, pode fazer isso. Você vai pegar aqui, ó, na frente do ângulo da mandíbula, você vai ter uma pequena depressão na base da mandíbula. Isso. Essa área é uma área onde nós vamos ter a artéria facial, né? Então, eu vou fazer um X na hora em que eu vou demarcar minha área de atuação. Eu tenho que deixar a área de aplicação limitada à região dessa placa de gordura.
e ficar longe de estruturas importantes, como vasos de maiores calibres e estruturas nervosas motoras, principalmente aqui do terço inferior. Então, eu vou fazer um X do meu paciente, faço um X de cada lado. Então, vamos delimitar essa área agora para a aplicação do ácido e a gente já vai explicar como ele vai funcionar. Então, eu faço um X de cada lado aqui, levanto a cabeça do meu paciente, ó, tá vendo essa dobrinha que eu tenho aqui? Que tá gordinho aqui, né? Essa região dessa dobrinha, gente, é um ligamento que existe, que vem lá do periósteo até a região da minha derme. Ligamento, o que que é? Colágeno, grudadinho lá no osso e que vem na minha derme. Então, ele segura a minha face aqui. Se eu chegar aqui e descolar esse ligamento, isso aqui cai, porque não tem sustentação a minha pele, ela vai ficar caída. Então, essa regiãozinha aqui, anatomicamente, todo mundo possui. E existem outros ligamentos, na região lateral, na região cervical aqui também. Então, tem vários ligamentos de tecidos mais profundos com tecidos mais superficiais, ok? Essa dobrinha inicial que a gente está falando aqui, ela é uma dobrinha que vai nos auxiliar na delimitação da área de trabalho. Então, a primeira marcação que eu faço, bom, antes, né, biossegurança, tudo que vai fazer na pele, antisepsia bem feita, lavagem com sabonete antisséptico, Lexidina, gaze, porque a microbiota que está por fora da pele não é para ser introduzida. Uma vez introduzida, você pode causar infecção. Bom, então vamos imaginar tudo feito antissepsia. Faço a marcação aqui. Aí, eu vou olhar a região da minha base da mandíbula, vou pegar aqui por dentro, coloco o meu dedo aqui, né? Pego aqui dessa região, coloco o meu dedo e faço a marcação por dentro da base. De tal forma que eu vou ter um desenho mais ou menos assim, ó. Ele vem aqui e vem aqui por dentro. Lembra que eu falei do X que tá aqui? Eu não posso levar esse meu desenho na região do X, porque senão eu corro o risco de aplicar substância na região de vasos importantes. Então, eu vou vir aqui e faço a marcação por dentro aqui da minha mandíbula, certo? Ah, o paciente tem papada até lá atrás e tal. Sim, dá para você ir até a região mais posterior, mas existe uma curva de aprendizado. Se você está começando, mantenha-se na área mais central, que é uma área de menor risco. À medida que você for conhecendo os tecidos, o efeito do produto, os resultados, você começa então a ampliar para áreas mais posteriores, ok? Então vamos imaginar, fiz a marcação aqui, passo aqui por dentro. Aí eu tenho que delimitar até onde eu vou aqui. Você vai pedir para o paciente virar aqui para baixo e vai marcar a primeira dobrinha. E depois você põe o dedo na primeira dobrinha que você marcou e pede para ele deglutir. Deglutiu é a região do ocioide? Isso, é dali para cima que você vai ficar, então, na aplicação do ácido deoxicólico. Então, eu vou ter um desenho mais ou menos assim, ó. Aqui à frente, aqui por baixo e aqui, certo? Eu vou ter um desenho mais ou menos em forma de um trapézio, um triângulo aqui nessa área. Feito esse desenho, eu tenho que mapear a área de aplicação. Então, a minha aplicação toda vai ser feita dentro desse desenho. Gente, à medida que eu determinei esse desenho, eu estou me distanciando de estruturas importantes. A artéria facial, nervo marginal da mandíbula, que é um nervo motor que vem para os músculos aqui depressores da boca. Então, nós temos que nos manter distante dele, porque se nós pegarmos, e é uma intercorrência que existe na literatura relacionada ao uso do deoxicólico, nós podemos causar lesão, baía de mielina, gordura, causa lesão dessa baía de mielina, atrapalha a condução nervosa e o paciente fica com a boca torta o tempo. Isso pode ter uma reversão em poucos dias, como pode demorar meses, né? Então, o melhor é ficar longe de estruturas importantes. Então, estou longe do nervo marginal da mandíbula e estou longe dos vasos aqui da artéria facial. Então, fiz a delimitação dentro desse triângulo, desse trapézio, eu vou fazer marcações. Então, imagina, a minha marcação está aqui, a 5 milímetros dessa marcação mais interna, minha marcação não é na linha, vou mais adentro ainda. 5 milímetros adentro eu marco um ponto. E daí eu vou começar a marcar pontos se distanciando um do outro em 1 centímetro. Mas primeiro eu margeio essa marca que eu fiz aqui de 1 em 1 centímetro, linha, vou para dentro 5 milímetros e marco o primeiro ponto. E vou com os outros pontos até o final, e vou com os outros pontos até o final. Então, eu margeei toda essa delimitação aqui, mantendo 5 milímetros de distância adentro, ok? Aí depois eu vou colocar os outros pontos, sempre mantendo a distância de 1 centímetro entre esses pontos. Fiz essa marcação, eu vou ver
quantos pontos eu precisei para englobar toda a área de tratamento desse meu paciente. Se eu precisei mais que 20, 22 pontos, eu tenho que usar 2 ampolas de deoxicólico. O ácido deoxicólico, ele vem em ampolas de 20 miligramas, né? 2 ml. Então, quando eu abro o deoxicólico, a ampolinha, eu tenho 2 ml. Então, eu vou pegar essa ampola, né? Vamos imaginar que eu tivesse 20 pontos. Tendo 20 pontos, eu vou pegar essa ampola de 2 ml e vou colocar em agulhas, né, em seringas descartáveis de 1 ml. E eu vou aplicar 0,1 em cada um desses pontos. Teoricamente, na técnica do deoxicólico, você pode aplicar até 0,2 ml por ponto. Se você está começando, cuidado, o 0,2 ml é o que vai dar o melhor resultado clínico. Porém, como você está começando e ainda não conhece bem a profundidade de aplicação, os tecidos, é melhor você ficar com uma dose um pouquinho menor. Então, a gente recomenda que você aplique 0,1 ou um pouquinho mais, né? Em cada ponto, mas evite de aplicar 0,2 já nos primeiros casos que você vai fazer, porque se você errar o plano, a situação é um pouquinho mais complicada. Então, eu peguei a seringuinha, eu vou encher essa seringuinha e vou fazer a aplicação. Qual é o ângulo de aplicação na área? Ó, imagina que eu marquei aqui essa região, né? Delimitei e marquei os pontinhos. Quando eu for aplicar, eu tenho que pedir para o meu paciente morder para ficar com o platisma contraído. Então, platisma sempre contraído para você poder pinçar a gordura de forma adequada. Então, o paciente morde, você vai pinçar a gordura. No momento da aplicação, todos os pontos que estão margeando aqui a região da base da mandíbula devem ter uma direção de aplicação, deixa eu ver aqui melhor, voltada, pessoal, voltada mais para dentro. Então, eu não vou fazer assim 90 graus aqui, porque quando eu faço isso, eu posso levar a minha agulha para a região sublingual, né? A gente sabe que aqui a gente tem a glândula sublingual, a glândula submandibular nessa região posterior. A sublingual não é aqui, ela é um pouquinho mais adentro, não tem tanto risco, mas nós temos os músculos, né, que saem aqui da mandíbula e vão para o hioide. Então, nós não devemos fazer injeção nessa direção, em direção à mandíbula. Você tem que pinçar a gordura e você vai fazer a direção da aplicação aqui, ó. Aqui, assim, para dentro. Todos esses pontos vão ser direcionados para dentro dessa gordura que você pinçou. Então, você pinça e vai fazer a aplicação nessa direção. Então, esse é um pulo do gato. Cuidado, nessa região, os pontos mais próximos da base, a direção de aplicação é contrária à base. É tentando pegar, obviamente, o interior da gordura, o meio dessa gordura, né? E depois você vai mudando a direção à medida que você vai indo, como se você estivesse fazendo um contorno assim, tá? Para você ir pegando essa gordura. Sempre fazer a aplicação com tecido, você vai fazer o pinçamento desse tecido. Bom, quando eu pinço o tecido, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma dobra da pele. Eu tenho uma espessura de tecido que está dividida ao meio aqui, metade de um lado, metade do outro. Se eu tenho uma espessura grossa, eu sei que a metade dessa espessura é o tamanho da minha camada gordurosa. Então, minha agulha vai entrar, às vezes, inteira para pegar bem o interior desse tecido. Se é uma camada menor, por exemplo, a minha aqui, que não é tão grande, mas que já fiz um monte de coisa, fazer ponto, então daí a minha agulha, às vezes, não entra inteira. Porque se eu entrar inteira, eu posso estar fora do plano de aplicação. Então, papadas que têm uma característica não tão proeminente, tem que ter mais cuidado ainda na aplicação. Bom, então eu fui lá, peguei, coloquei e apliquei. A aplicação sempre tem que ser no plano mais profundo, de onde você introduziu a sua agulha. Evita de estar colocando isso muito superficial, porque aplicações superficiais não estarão na gordura e estarão causando lise e agressão nas células do tecido dérmico. E isso pode levar a necrose de pele? Pode, nunca vi acontecer. A gente sabe que na hora que aplica, você aplica e depois um pouquinho do ácido deoxicólico sai ali e isso nunca causou necrose de pele em ninguém. Mas eu já vi necrose de pele de pacientes que fizeram tratamentos, não foram com profissionais dentistas, nem biomédico, nem farmacêutico, vamos colocar assim. A paciente chegou para nós com um ferimento. E a história dela foi que, ao aplicar o produto, na hora, a região ficou esbranquiçada. Então, o que aconteceu ali? A injeção foi intravascular. E o deoxicólico foi dentro dos vasos e chegou até a região que aquele vaso irrigava. Ou seja, ele vai destruir endotélio, né? E, obviamente, o sangue não chegando também na região da pele,
a pele entrou em processo de necrose. Então, cuidado. Tecnicamente, é recomendável que a cada aplicação você faça aspiração para depois injetar. Então, esse seria o ideal. Se tivesse feito isso quando aconteceu essa situação que eu acabei de contar para vocês, a necrose não teria ocorrido. Na prática, é bem complicado a gente fazer aspiração em todos, porque a gente faz 20, 30, 40 punções no paciente, né? Aplicações no paciente, e isso é muito dolorido. Então, a gente vai fazendo o mais rapidamente possível. E quanto a dolorido, também tem técnicas aí, né? Pra gente falar tudo aqui na live, mas tem técnicas com anestésico tópico, com uso de temperatura, do frio, de bolsas térmicas, tem o uso de anestesias infiltrativas locais, enfim, tem um monte de coisa que dá para fazer aí para amenizar a dor do nosso paciente. Fizemos a marcação, determinamos o ângulo, então, de aplicação e colocamos o deoxicólico lá no interior da placa gordurosa. Gente, quando a gente fala em placa de gordura, não é aquela coisa solta da gordura ali, não. Nós sabemos que a gordura é um tecido conjuntivo especializado. E como um tecido conjuntivo especializado, nós vamos ter as células que são mais especializadas, que determinam o tecido, que são os adipócitos, né? Que são células que fazem a reserva de glicerídeo ali dentro. E nós temos os fibroblastos, que produzem as fibras colágenas que estão ali no meio. Então, uma das consequências pós-tratamento com deoxicólico é que o paciente submetido ao deoxicólico, ele fica com áreas, uma papada, digamos assim, com mais fibroses, né? Se ele precisar fazer uma lipoaspiração depois, existe uma certa resistência, nada que impeça, tá? Dá para fazer tranquilo, é só um pouquinho mais de resistência na hora de fazer o descolamento ali do tecido e introduzir a cânula, porque cada aplicação que você fez já é uma agressão e o tecido que foi removido de gordura ali sobram fibras colágenas, os fibroblastos reagem no processo inflamatório de reconstrução daquele tecido e vai ocorrer áreas de fibroses ali. E, em geral, não ficam nódulos depois que todos os efeitos passam, não. Fica bem tranquilo ali, não precisa de tratamento para fibrose nesse sentido, não. Bom, então eu apliquei esse paciente, acabei de fazer a aplicação, aí eu vou lá e vou fazer a limpeza, não vou deixar esse paciente sair com sangue, com marcas, enfim, para casa, faço a limpeza. O uso da talinha ou de uma fita, como micropore, outra fita similar, ele não vai mudar o resultado do tratamento. Mas os pacientes que você coloca a fita, né, o micropore, por exemplo, ele acaba tendo um maior conforto nessa área. Ele se sente mais confortável. Sabe por quê? O deoxicólico, assim que você aplica na região, ele já vai começar a fazer a destruição das células. Ele já vai romper as membranas dos adipócitos. A gordura acaba indo para o meio extracelular, em forma de triglicerídeo, e daí a lipase vai acabar fazendo, então, a emulsificação, a quebra dessa molécula, né? Ela vai acabar sendo quebrada em partículas bem menores. O ácido graxo vai ser removido dali, vai através da vascularização linfática, venosa, enfim, ele vai ser levado para outros tecidos e lá pode se tornar reserva de novo ou não, ou ser utilizado já como uma forma de energia, e tudo que sobrar ali vai ser removido por componentes do processo inflamatório. Então, no momento que eu faço a aplicação, isso aí, nos 15, 20 minutos, imediatamente após a aplicação, o paciente já sente a região bem dolorida, começa a ficar amolecido, o paciente sente que a região está amolecida, né? Então ele queima, fica a dar os sinais do processo inflamatório, né? Fica vermelho, começa a dar um edema, tem gente que tem um edema muito importante, outros menos. Então ele tem todos os sinais do processo inflamatório associado a uma sensação de queimação naquela região, que com o passar dos dias vai amenizando, mas o paciente sente às vezes uma dormência, é normal tudo isso, tá, gente? Do psicólogo, o paciente vai sentir tudo isso. Vai sentir vermelho, vai ter um edema, vai sentir uma sensação de queimação, vai ficar ardendo a área, forma algumas nodulações que vão desaparecendo. E se você, imediatamente após a aplicação, coloca a talinha no paciente, ele vai se sentir mais confortável com essa situação. Então, geralmente, a gente coloca o micropore sem puxar, sem tracionar. A intenção não é a tração. Você sabe que micropore tracionando pele, descola epiderme, né? E dá feridas, né? E tem pessoas que têm um certo grau de alergia com a linha ali do micropore. Então, você vai colocar o micropore bem assim, passivo naquela área, vai cobrir. Eu geralmente peço para o paciente ficar 2 dias, né, com aquela talinha. Aí, no terceiro dia, ele tira o micropore e ele começa a fazer massagem. Não pode fazer massagem antes, tá? Imediatamente após. Por quê? Você coloca o produto no plano que você deseja,
e ali ele vai agir. A gente não quer massagear para ele ir para outras áreas, você não quer que ele vá para outros tecidos, quer que ele fique no tecido adiposo. Então, a massagem vai começar no terceiro dia, por quê? Porque daí passou aquela fase mais aguda do processo inflamatório, e ele fazendo a massagem, ele vai estimular uma drenagem daquela área, e você pode encaminhar ele também para uma clínica de estética, onde ele faça o gerenciamento desse processo inflamatório, fazendo a drenagem linfática manual e o uso também de radiofrequência, que além de ajudar na drenagem ali, na recomposição dos tecidos, vai ajudar também na redução da flacidez daquela pele que vai ficar sem a sustentação da gordura. Então, fazendo ali a radiofrequência é mensal para outras finalidades. No caso da papada, ela fazendo 2 vezes por semana, vai ser suficiente para ajudar essa drenagem dessa gordura, para ela não se depositar ali de novo, para ela ir para outra área. Então, fazendo a drenagem linfática e o uso da radiofrequência, na primeira semana já vai ajudar bastante a eliminar a gordura da região. Mas o paciente deve fazer pelo menos uma vez por dia, durante o banho, a aguinha quente, ele vai massageando e levando isso para a região cervical lateral, né? Para ajudar a fazer essa drenagem linfática. É recomendável que esse paciente não faça uso de anti-inflamatório, porque o processo inflamatório ali é necessário para fazer a coleta de tudo que ficou disperso na área, e também evitar o uso de gelo, que vai causar vasoconstrição e redução do processo inflamatório. Essa sessão, vamos imaginar que foi a primeira sessão do paciente. Se o paciente tem um certo resultado com a primeira sessão, vale a pena você fazer a segunda. Se ele tem resultado, mas ainda tem tecido gorduroso, a terceira. Ou seja, teoricamente, dentro dos estudos, você pode fazer até 6 sessões com ácido deoxicólico. Mas se você não tiver resultado clínico nenhum na primeira e segunda sessão, não adianta fazer, porque o paciente não está responsivo àquele tratamento. E 20% das pessoas que são submetidas ao deoxicólico não responde ao tratamento. Então, é importante que você oriente seu paciente quanto a isso. Fala, olha, vamos fazer um tratamento com a enzima, o paciente às vezes não quer ser submetido a um alípio e tal, só que tem uma parcela de pessoas, em torno de 20%, que não respondem ao tratamento. Se você for um deles, na primeira ou segunda sessão a gente já define e você não segue. Se 1 ou 2 sessões tiver ótimo resultado para você, a gente pode continuar com outras sessões até obter o resultado que se deseja e, no máximo, 6 sessões de ácido deoxicólico. Bem, pessoal, eu sei que tem, quem está me assistindo aqui hoje, eu estou vendo que nós temos alunos, né, ex-alunos, colegas, amigos, que já fizeram curso, que já fazem uso do ácido deoxicólico, e temos também vários colegas aqui que estão iniciando na ROF, né? Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte, não façam nada com insegurança. Fez o curso, eu sempre comento isso com os alunos, não deixe para fazer o procedimento um mês depois. A insegurança um mês depois vai ser muito maior do que na semana após o curso. Então, fez o curso, o que você tem que fazer? Investe no material, chama um parente, ele ajuda a pagar a avó, a mãe, a tia, enfim, e faça a sua primeira aplicação. De uma maneira, estude, óbvio, estude, entenda o que você está fazendo e faça a sua primeira aplicação, sempre com produtos que podem trazer danos, com doses mais seguras, né? E daí sim você vai ganhando autonomia para ir para áreas mais avançadas. Por exemplo, essa região do pré-dial aqui, que a gente chama bolsinha de gravidade, nós aplicamos ali. Nós aplicamos, e aqui lembra, passa o nervo marginal da mandíbula. Só que ele não passa por dentro dessa gordura, ele está por baixo. Então, é uma questão de você ter tato, de sentir que você está no plano correto, de você não aprofundar a sua agulha de maneira intempestiva e causando problemas. Então, assim, vocês sabem, a gente dá curso em 3 faculdades, nessas 3 faculdades atendendo muitas pessoas. Nós já vimos algumas coisas de oxicólico, graças a Deus nada grave, necrose nunca vimos, né? E nem de nenhuma ex-aluno. Essa necrose não foi de aluno nosso, não foi de colegas nossos, né? Eu já falei, não foi dentista, biomédico nem farmacêutico, mas poderia acontecer com qualquer um, não estou criticando o profissional. Eu só acho assim, o paciente teve um problema, você tem que dar assistência. E o problema dessa paciente é que ela não teve a assistência que ela merecia no momento em que ela procurou. Então, a assistência é fundamental. Então, hoje nós ficamos por aqui. E quarta-feira, se Deus quiser, a gente volta com outro assunto. Se quiserem mandar alguma sugestão, podem mandar. Se não, eu vou estar pensando num assunto aí, de repente pode ser a lipoaspiração de papada ou um outro assunto relacionado à ROF. Obrigadão a todos e pode convidar os amigos para solicitarem o acesso ao grupo GeoROF se ele for um profissional biomédico, farmacêutico, dentista, enfermeiro que trabalha com a área de estética e médico também. Obrigada, fiquem com Deus, até a semana que vem.